Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte de Graça Grande, falando tudo sobre a escalação do Flamengo para o jogo contra o Bahia. Vai falar também sobre a multa aí de Hugo, né, do Corinthians pagou para o Flamengo e muito mais nesse vídeo aqui. Então assista até o final e não perca nada sobre o Flamengo aqui no canal. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. As informações, o desfalque de última hora é o Alexandro, jogador que fez o gol da vitória do Flamengo sobre o Corinthians na quarta-feira. O Flamengo informou que ele não viajou com a delegação porque apresentou um desconforto na posterior da coxa direita e não foi relacionado para esse duelo. Segundo o Flamengo, o lateral não tem nenhuma lesão e segue trabalho de controle de carga no CT Ninho do Urubu. Então, Ayrton Lucas será titular na partida desse sábado contra o Bahia. Eu ainda não tenho time titular, tendo em vista que o Felipe Luiz, pelo visto, pode fazer mudanças, né? No último jogo, por exemplo, ele colocou o Gabigol, ninguém especulava o Gabigol, 1-0 Felipe Luiz em cima do Vene Casagrande na escalação. Mas calma, terá a volta, óbvio que isso aqui é uma brincadeira, tá, gente? Vamos falar de Gabigol, já que eu citei aí o Gabigol, que foi surpresa na última escalação. O pai dele mandou uma indireta aí nas redes sociais, tem uma foto do Gabigol sorrindo bastante no embarque para Salvador, e o pai dele falou, meu menino voltou a sorrir, tá feliz e tal, não sei o quê. Uma indireta para o técnico Tite, eu não duvido nada que seja verdade. Eu fico me colocando no lugar do Gabigol, também não deve ser fácil você trabalhar com uma pessoa que você sabe que não tem um relacionamento maravilhoso. A gente sabia muito bem que a relação Tite-Gabigol não era das melhores, muito por conta da postura do Gabigol, que na ocasião subiu no trilho lá, xingou o Tite, enfim, coisas do passado. Tite agora é passado também no Flamengo e, como disse o pai do Gabigol, o Gabigol voltou a sorrir. E que ele volte a fazer gols também e ajude o Flamengo, independentemente se vai ficar para 2025 ou não. E por falar em Gabigol, vamos falar de Pedro agora, que está lesionado, né? Vocês sabem, só volta ano que vem, mas o Flamengo conseguiu aí um acordo maravilhoso para diminuir o prejuízo em relação à ausência do Pedro. A FIFA vai assumir salário do Pedro, só que vai assumir, por contrato, eles devem assumir e vão assumir o valor de contrato que está em CLT. Para vocês entenderem, aqui no Brasil é normal isso. O salário do jogador é dividido até em 60%, pelo menos, no contrato CLT, ou seja, na carteira assinada, e o direito de imagem pode ser pago em até 40% do valor do salário do jogador. Então, um exemplo, o Pedro ganha 1 milhão no Flamengo. O Pedro pode receber até 40% desse valor em direito de imagem. A FIFA assume o pagamento do valor que está no contrato da carteira assinada. E aí o Flamengo está conversando com a CBF para a CBF assumir o valor que está em contrato no direito de imagem. Então, querendo ou não, é uma causa ganha, digamos assim, no Flamengo para, repito, minimizar o prejuízo, porque o prejuízo foi absurdo essa lesão do Pedro. A gente sabe muito bem que o Flamengo caiu muito de produção após a lesão do Pedro, até porque o Tite não conseguiu achar uma alternativa para jogar. Ele mesmo falou isso numa entrevista coletiva, que depois da saída do Pedro ele não estava conseguindo o setor ofensivo jogar, porque ele fazia o time jogar em cima do Pedro. Então fica aí essa informação relevante. Vamos falar agora do Zico, que aprovou o Felipe Luiz e deu uma dica para ele. Abre aspas para Zico, em entrevista ao canal GOATS no YouTube. Gosto muito do Felipe Luiz, um cara que está preparadíssimo para ser treinador. Bota em prática, o que eu posso falar é para botar em prática tudo isso, não queira agradar ninguém, ainda mais hoje num plantel com 30 e poucos. Vai ter gente que vai ficar de bico e tal, o importante é você ser justo, ver o que está acontecendo com todo mundo e não dar preferência de preparar esse ou aquele. Então aí, ó, aprovação de nada mais nada menos do Zico, o maior ídolo do Flamengo, bacana demais. Todo mundo que chega para trabalhar no Flamengo. Eu lembro do Rogério Ceni, cara, quando chegou ao Flamengo, ele falando na entrevista coletiva dele de apresentação, dizendo que ligou para o Zico para pedir permissão para poder entrar no Ninho do Urubu. Parece demagogia, mas isso é sério, gente. O Zico tem um tamanho absurdo, embora talvez nem ele saiba qual é o tamanho que ele tem perante a história do Flamengo.
Vamos falar agora de Hugo Souza, galera. Será que ele pode voltar ao Flamengo? Vamos lá. Já respondo de antemão, não. Ele não pode voltar ao Flamengo agora. Ele só volta ao Flamengo se o Corinthians não exercer a cláusula de opção de compra que pode ser feita a partir do dia 10 de outubro. O que eu acho muito pouco provável que o Corinthians não faça. Até porque o valor da opção de compra é muito baixo. Para o Corinthians seria maravilhoso comprar esse jogador. E qual é o valor da opção de compra? Calma, vamos por partes. Primeiro, o Corinthians pagou exatamente hoje, sexta-feira, dia 4 de outubro, às 17 horas, exatamente 4 minutos, 17 e 4 minutos, o Pix caiu na conta do Flamengo. Foi quando o Flamengo reconheceu o pagamento de R$500 mil do Corinthians pela escalação de Hugo Souza na quarta-feira pela Copa do Brasil. Então o Flamengo já ganhou R$500 mil pela escalação no Campeonato Brasileiro e R$500 mil agora pela escalação na Copa do Brasil, totalizando R$1 milhão. Além disso, o Flamengo já recebeu €200 mil pelo empréstimo. O Corinthians pagou ao Flamengo à vista €200 mil para pegar o Hugo Souza por empréstimo. E o valor da opção de compra é de €800 mil por 60%. Então o Flamengo vai receber do Corinthians, nessa brincadeira do Hugo Souza lá no Corinthians, R$7 milhões e ainda vai manter 40% do atleta para uma futura venda. Então, R$500 mil pela escalação no Campeonato Brasileiro, R$500 mil na escalação da Copa do Brasil. R$1 milhão. €200 mil pelo empréstimo, tá? E €800 mil pela compra de 60%. €200 mil mais €800 mil dá quanto? €1 milhão, que dá R$6 milhões. Então, só para vocês entenderem a conta. No total, o Flamengo vai receber R$7 milhões por essa história toda do Hugo Souza no Corinthians. E ainda mantém 40% de direitos econômicos do jogador. Para mim, eu vou ser bem sincero, eu acho que o Flamengo errou no valor da escalação. Poderia ter botado R$1 milhão, tal como fez com o Rodinei e fez com outros atletas. Mas eu acho que nem o Flamengo acreditava que o Hugo Souza fosse dar tanto certo lá no Corinthians. Porque ele chegou, parecia que ele sempre foi do Corinthians, chegou, se adaptou muito rápido e hoje é titular absoluto e vem fazendo grandes partidas. Embora no gol do Flamengo de quarta-feira ele tenha dado mole, mas se a gente for olhar o balanço geral da partida, ele ajudou muito mais que atrapalhou, porque ele fez grandes defesas. Inclusive naquela letra do Gabigol, para mim, o Hugo Souza defende. Não é o Gabigol que dá a letra em cima do Hugo Souza. Não, o Hugo Souza ele salva a vida do Corinthians. Então, repetindo, o Hugo Souza não volta para o Flamengo, pelo contrário, só se o Corinthians não quiser exercer a cláusula da opção de compra. Vene, como que funciona essa cláusula da opção de compra? O Corinthians tem que pagar à vista esse valor de €800 mil ou dar uma garantia financeira que o Flamengo aceite, tal como fez com o Mateuzinho. A garantia financeira é um patrocinador do Corinthians arcar com o valor caso o Corinthians não pague. É isso. Vocês entenderam? Espero que sim. Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Falando um pouquinho aí sobre esse jogo, né? Um jogo muito importante do Flamengo. Eu acho que esse jogo será decisivo aí, né? Para dizer se o Flamengo vai continuar brigando pelo Brasileirão ou não. Então por isso que Felipe Luiz vai com força máxima. E lembrando também que depois vai ter a data FIFA e o Flamengo só volta a jogar, se não me engano, é no dia 15, né? Que é na Copa do Brasil. Não, contra o Fluminense, no Fla-Flu, né? No Brasileirão. Então, vai passar um bom tempo aí, né? A data FIFA descansando. Claro, alguns jogadores vão estar sendo convocados para as seleções. Acredito que nem todos vão jogar como titular. E com isso vão conseguir chegar a tempo para jogar alguns jogos, né? Mas é isso, o Flamengo vai passar um bom tempo aí descansando. Então, por isso que Felipe Luiz vai colocar a força máxima contra o jogo contra o Bahia, né? Porque precisa vencer esse jogo é muito importante para o Flamengo continuar brigando aí, né? Pelo Brasileirão e disputando mais um título, visto que o Libertadores acabou sendo eliminado pelo Peñarol e agora só resta a Copa do Brasil e o Brasileirão. E aí, torcedor, você está confiante nesse jogo? Qual o seu palpite? Meu palpite para esse jogo, galera, é 2-1 para o Mengão, né? Acredito que o Flamengo vai continuar fazendo essa pressão que fez contra o Corinthians, vai fazer contra o Bahia, só que o time do Bahia é um pouco mais organizado, time mais qualidade ali para saída,
Mas é isso, se pressionar bem ali e finalizar os gols certo ali, não perder aqueles gols que perdeu contra o Corinthians, o Flamengo tem a chance aí de sair de lá com a vitória e os 3 pontos. Então deixa um comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.